Vamos continuar nesse assunto, agora trazendo para cá o professor Carlos Nobre, né, que é colunista do UOL, uma das maiores referências do Brasil quando a gente fala sobre assuntos ligados ao clima e a mudanças climáticas, né, pesquisador, cientista. Professor, bem-vindo, obrigado por nos atender aí do Panamá. Nos conte, esse furacão Milton é resultado de mudanças climáticas do antigo aquecimento global, o professor? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Olha, logicamente, furacões existem, sempre existiram, são fenômenos naturais, associados com ciclones tropicais que se formam em toda a região tropical e quando eles passam por uma região de águas muito quentes, né? Aí a evaporação aumenta tanto, e depois, quando aquela água condensada nas gotículas das nuvens, libera calor, esse calor faz a pressão atmosférica baixar demais e o vento circular ali fica muito forte e com esses ventos aí. Então, isso sempre existiu. Qual é o grande risco, né? O grande problema? É que a gente tem que ir milhões e milhões de anos para chegar num planeta mais quente do que nós estamos hoje. Então, quando as temperaturas vão subindo, como, por exemplo, elas estão batendo recordes ali no Caribe, no Golfo do México, então, quando a temperatura do oceano passa de 26 graus e meio, 27, a evaporação da água aumenta exponencialmente. Então, esse tipo de furacão, ele já chegou a existir no passado, muito lentamente, que eu chamo categoria 5. Mas agora, a categoria 3, 4 e 5, que eram muito raros, o 4, 5 muito raros, agora estão se tornando muito mais comuns, como o de 10 dias atrás, Helene, foi categoria 4. Esse chegou a ser categoria 5, caiu um pouquinho para 4, mas está muito forte. E como as águas ali do Caribe, do Golfo do México, estão batendo recordes históricos, estão criando, inclusive, furacões. A ciência agora anda estudando muito isso, até furacões diferentes, né? Furacões bem diferentes daqueles que existiam há muitos e muitos séculos, aliás, há milhares de anos. Então, é isso. Inclusive, a ciência está começando a ver se a gente não parar com o aquecimento global e a temperatura dos oceanos nessas regiões aí do Caribe, do Golfo do México, também, obviamente, no Oceano Pacífico Equatorial, no Oceano Índico Equatorial, todos eles no Oceano Pacífico é tufão, no Oceano Índico é ciclone tropical, mas todos são os mesmos fenômenos. Eles vão se tornar novos, né? Inclusive a ciência agora começa a buscar uma categoria chamada categoria 6, né? Se a gente continuar aquecendo o planeta, nós vamos atingir a categoria 6, que é uma categoria não só de ventos mais fortes, né? A categoria 5 pode chegar até mais de 300 quilômetros por hora os ventos, mas uma categoria 6, os ventos serão muito fortes desse nível, mas as chuvas serão muito maiores, o aumento do nível do mar será muito maior. Se a gente não parar Professor, de aquecer o planeta, nós vamos chegar nisso. professor, boa tarde, Sakamoto aqui, prazer em falar contigo de novo. Professor, eu estava lembrando, a gente tá vendo, é claro, furacões de intensidade maior, a frequência de eventos extremos, né, acontecerem, ser maior também do que antes. Temos visto eventos extremos acontecerem em lugares, em latitudes que antes não aconteciam. E aí eu me lembrei agora do ciclone Catarina, atingiu o sul do Brasil há uns 20 anos. E ele até atingiu velocidades de um furacão nível 2, né? E aí esse é um ponto. Com a alteração do clima, né? É possível que a costa brasileira seja visitada por furacões? Olha, o furacão Catarina, né, de março de 2004, foi o primeiro furacão que houve registro. Há históricos na história do Brasil de 500 anos que pode ter acontecido alguma coisa lá no sul do Brasil, mas nunca havia um registro. Isso foi um fenômeno meteorológico, que as águas estavam bastante quentes ali
no oceano, na costa da Argentina, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Aí um ciclone extratropical, ele chegou, subiu, e aquela água quente teve uma evaporação muito grande. E por que não forma furacão no Atlântico Sul? Por duas razões. A quantidade, a área de água quente é muito pequena. Ela só fica ali na costa do Nordeste, Pernambuco, Rio Grande do Norte, ali. E furacão não forma, ele não forma em cima do Equador, que ele precisa girar aí numa circulação ciclônica. Então, ali é uma área muito pequena de água quente. O ciclone tropical que vem lá da África e chega ali no Caribe, no Golfo do México, ele pega uma grande área de água quente. Então, e também outra razão, aí é meteorológica, quando o vento em altos níveis da atmosfera, 7, 8, 10 quilômetros, é muito forte no sentido contrário do vento na baixa atmosfera, o que faz? Aquele vapor d'água todo que sobe, ele não forma as nuvens do furacão, porque ele é jogado para outra região. Então, também isso é a razão que não tem furacão no Oceano Atlântico Sul. Uma área muito menor de água quente e principalmente porque não tem o fenômeno meteorológico que permita o vapor d'água subir e formar aquelas nuvens. A razão do furacão lá do Catarina 2004 foi as duas, água quente ali, mas principalmente porque um fenômeno meteorológico fez com que o ar não tivesse um vento muito forte na parte alta. Existe uma enorme discussão científica. Se a gente continuar aquecendo todos os oceanos, inclusive o Atlântico Sul, estão batendo todos os recordes. O Atlântico Norte bateu recorde, o Atlântico Sul, na costa do Brasil, bateu recorde, na costa da Argentina. Então, Sakamoto, essa pergunta ainda não foi totalmente respondida. Se vai mudar tanto a circulação atmosférica do Atlântico Sul que não haverá mais esses ventos fortes no alto nível, e aí sim, aí poderá formar. Nós já tivemos esse evento de 2004 e depois de 2019 Ou seja, teve um outro. se a gente continuar aquecendo a temperatura do planeta, tudo é possível. Tudo é possível, até mesmo furacões onde nunca ocorrem furacões. Pergunta, a última aqui para te liberar, sei que o senhor está em viagem. Nesse momento, o furacão Milton ele foi rebaixado para a categoria 3, quer dizer que ele perdeu um pouco de força, né? A gente tem uma reportagem no nosso site que traz essa notícia, inclusive saiu agora há pouco essa informação por meio dos órgãos lá que estão monitorando a passagem do Milton pelos Estados Unidos. Então ele chega com 195 km por hora. A previsão é que ele entre na Flórida hoje, portanto, deve atingir a costa da Flórida, nos Estados Unidos. O horário local ainda não definidos, mas deve ser hoje à noite. E ele foi rebaixado para a categoria 3, com ventos máximos de 195 quilômetros e está atualmente a 100 quilômetros de distâncias de Sarasota, na costa da Flórida, se movendo a uma velocidade de 28 quilômetros por hora. Professor, esse rebaixamento, né, essa reclassificação do Milton para a categoria 3, é algo que deve diminuir a preocupação ou não? Ele pode voltar à categoria 5 e até atingir a 6, como o senhor mencionava? Olha, um pouco talvez, de fato, quando você mostrou a matéria, essa matéria eu não vi ainda, então eu não li sobre essa explicação. Mas, normalmente, quando ele está chegando muito perto do continente, uma parte da circulação ali, no caso do hemisfério norte, anticiclônica, ciclônica, mas com a direção anti-horária, ela já está passando em cima do continente ali, da Flórida, do estado da Flórida. O ar, quando está em cima do continente, ele diminui de velocidade, em comparação com quando ele está em cima do oceano. Então, isso já deve estar afetando um pouco, uma das razões aí dele ter baixado de 4. Ele começou no Golfo do México com 5, baixou ontem e para hoje de 4 e agora baixou mais ainda. Mas existe um risco muito grande, porque ele vai ficar muitas horas aí correndo e daqui a pouco ele passa a Flórida e volta
para o Oceano Atlântico e o Caribe. A água está muito quente ali, está muito quente. Então, ele pode voltar a intensificar na hora que ele estiver nessa água quente e pegar várias daquelas ilhas, Bahamas e várias ilhas que ele vai passar por cima, pode até subir de categoria para 4 novamente.